Graça e paz, queridos. Mais um estudo sobre guerra espiritual. Estamos falando sobre combate espiritual. Combate espiritual. E aprendemos sobre duas linhas de defesa. Num combate espiritual é muito importante, é essencial, imprescindível que haja linhas de defesa. E nós estudamos sobre uma das linhas de defesa, que é a vontade própria ou a vontade pessoal. Então o inimigo vem te atacar, você tem o domínio próprio, você tem o livre-arbítrio. Todo ser humano tem um livre-arbítrio. Então ele pode dizer não para Satanás. Qual é a vantagem, a diferença entre o crente e aquela pessoa que ainda não é crente? É que o crente ele tem à sua disposição o domínio próprio. Então o domínio próprio é um reforço na nossa vontade própria. Agora ela é ajudada pelo Espírito Santo. Então um fruto é um sinal do fruto do Espírito Santo na vida da pessoa. Então o fruto do Espírito Santo, ele tem 9 facetas. É como se fosse um fruto com 9 gomos. Então um deles chama-se domínio próprio. Então o domínio próprio é algo que vem do Espírito Santo. Então se junta à nossa vontade própria, vontade pessoal, que todo ser humano tem, e assim a gente consegue formar uma linha de defesa quando você está combatendo contra o inimigo. Começa o combate, cada adversário tem que ter sua linha de defesa. Porque uma hora esse combate ele vai se confrontar. Uma hora um encontra com o outro. Então, quem tiver a melhor linha de defesa vai ter mais vantagem. Então nós temos essa vontade própria. Isso é para a gente pensar assim, todos os dias, sabe? E se você errar, você cometer um erro, uma falha, sabe? Isso acontece com todos nós, com todo ser humano, todo crente até. Aí você deve fazer o seguinte, pensar, puxa, por que eu cometi esse erro? Por que eu fiz isso? Não vou cometer mais esse erro. Eu vou prestar mais atenção aos sinais. Eu vou ficar mais esperto. Ou seja, você tem uma vontade própria. Tem gente que erra, aí depois erra de novo, e erra de novo o mesmo erro. Então isso não pode acontecer. Amém? Numa guerra isso não pode acontecer. Então você tem que ter vontade, porque muitas das coisas erradas que a gente faz é por inspiração do maligno. É o maligno entrando na nossa linha de defesa, na nossa área de defesa. Entendeu? Então, seja uma pessoa firme, paute a sua vida pela palavra de Deus e errou, pensa para não errar de novo. Amém? Glória a Deus. Essa linha de defesa que a gente viu. Qual foi a outra linha de defesa? O apoio dos anjos. Então, os anjos do Senhor andam ao nosso redor. A gente não pode ver, mas eles estão ao nosso redor. Está aqui. O meu anjo, os meus anjos, aqueles que foram deslocados para estar comigo, me proteger, conforme diz o Salmo 91, versículo 11. Então, cada pessoa tem ali o apoio dos anjos para a hora da guerra, a hora da batalha. Amém? Então, agora, nós já falamos sobre linha de defesa, vamos começar a falar sobre avanço e conquista. Então, tem uma hora que você tem que avançar. Avançar para conquistar. Amém? Lembra de Davi? Então, Davi ali se preparou espiritualmente e teve uma hora que Davi avançou na direção de Golias, lançou aquela pedra, Golias caiu e Davi foi lá e cortou a cabeça dele, venceu aquela grande batalha que todo mundo achava que era uma batalha perdida para Davi. E olhava o tamanho de Davi e olhava o tamanho de Golias e viam que Davi não tinha chance. Talvez as pessoas estejam olhando para você e vendo que você não tem chance diante dessa guerra. Ou você mesmo, olhando para você e você mesmo diz para você que você não vai conseguir. Então deixa eu dizer algo para você, querido. Não é o seu tamanho, mas é o tamanho de Deus. Amém? É o tamanho de Deus. Então, a partir de agora a gente vai conversar e estudar sobre avanço e conquista. E nós vamos começar com um primeiro entendimento sobre avanço e conquista. O avanço e conquista, a gente precisa de ferramentas, né, para avançar
e conquistar. E nós vamos estudar algumas ferramentas aqui. A primeira ferramenta que vamos estudar chama-se transferência de vitória. Anote aí, anote aí. Transferência de vitória. O que é transferência de vitória? Então, para a gente entender o que é transferência de vitória, nós temos que entender, compreender como que se davam as guerras lá do Velho Testamento, as guerras do povo de Israel. Nós temos que olhar para Israel. Por que a gente, para a guerra espiritual, a gente não precisa olhar para Roma, para os romanos, ou para o exército de Alexandre? Todos esses exércitos foram importantes, têm estratégias tremendas de guerra, usadas até hoje, né? Eram grandes estrategistas. Porém, tem uma diferença do exército de Israel para o exército de Alexandre, o exército dos romanos e tantos outros grandes e poderosos exércitos que já atuaram aqui na terra. A diferença é que o exército de Israel confiava no Deus de Israel. Amém? Confiavam no seu Deus. Então eles tinham estratégia de guerra como os outros exércitos, mas eles tinham uma espécie de arma secreta, né? Eles tinham Deus com eles. E Deus governava Israel. Israel era uma teocracia. E mesmo depois que Israel passou a ser uma monarquia, passou a ter um rei, né? O primeiro rei foi o rei Saul. Mesmo quando Israel passou a ser uma monarquia, eles continuaram dependendo do rei dos reis, dependendo de Deus. Então o próprio rei, ele recorria a Deus, a não ser quando era um rei mau, um rei idólatra, né? E esquecia de Deus, das coisas de Deus, do templo, dos sacerdotes, dos levitas, dos sacrifícios, das festas, abandonava tudo, adorava ídolos. Então, esses reis que se perderam, tirando eles, você vai ver que todos os reis de Israel buscavam a Deus numa hora de batalha. Então, eu já vou te explicar o que é a transferência de vitória. Vamos ler lá em 2 Crônicas, capítulo 20, aquela batalha de Josafá, aquela batalha tremenda que você conhece, já estudamos aqui. Nós vamos ler 2 Crônicas 20, a partir do versículo 17. Vamos ler do 17 ao 20, tá? Diz assim a palavra de Deus. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dá. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Amém? Então que Deus abençoe aí sua palavra, que é rica, que é poderosa, que é tremenda. Então a gente vê aqui que uma guerra estava acontecendo, ou estava para acontecer. O inimigo vinha sobre Israel. Estudamos aqui, né, que Josafá foi para o templo, lugar alto, e ali se consagrou, buscou a Deus, né? Aí Deus mandou um profeta, e o profeta trouxe a palavra de Deus. E na palavra de Deus, olha o que o profeta disse aqui no versículo 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes
dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Queridos, veja só que coisa tremenda. Essa é a diferença entre o exército de Israel para o exército dos grandes impérios que já existiram nessa terra. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Eles tinham um Deus que os guiava, um Deus que era o seu rei, o rei espiritual. Naqueles tempos antigos, e aí nós podemos pegar aí Alexandre, o exército de Alexandre o Grande, o macedônio, podemos pegar também o exército dos romanos e seus generais, César e aqueles generais grandes que iam para o campo de batalha. O que acontecia? Ali está o exército, os soldados formados. Lá está o inimigo, ou a terra que eles vão invadir, que eles querem invadir, ou o inimigo que já se posicionou para ver o confronto. Aí, o rei, quer seja o Alexandre Grande, ou César, ou o imperador, ou um outro general romano, dizia o seguinte: vamos avançar, vamos derrotá-los, eles serão destruídos pelo nosso exército, teremos uma grande vitória. Aí o povo, os soldados diziam e saíam para a batalha. Então, esses soldados, eles saíam para a batalha depois que eles observavam a postura do general, a postura do rei deles. E a postura do rei deles, externa, essa força, esse ânimo, revelava o que estava na alma. A alma do rei tinha certeza da vitória. Então, quando a alma do rei tinha certeza da vitória, o povo, os soldados, olhavam e viam que o rei tinha certeza da vitória na sua alma. Porque antes de uma batalha, de você vencer uma batalha no campo de batalha, essa batalha precisa ser vencida na sua alma. Guarde isso e anote isso. Antes de você vencer essa batalha que você está enfrentando ou que se aproxima de você, você precisa vencê-la na sua alma. Antes de você vencê-la do lado de fora, você precisa vencê-la dentro de você. Quando você vence ela dentro de você, eu vou dizer uma coisa para você, querido. Não importa o tempo que leve a guerra, você vencerá no campo de batalha, porque você está determinado, porque a sua alma já está cheia da vitória. Agora, não eram os soldados que tinham que ter a alma cheia da vitória, não, porque a guerra ela não era do soldado, a guerra era do rei. Então vamos pensar numa das conquistas de Alexandre o Grande, que conquistou quase o mundo todo da sua época. Vamos pensar. Aqueles soldados saíam, eles eram soldados, guerreiros. Enfrentavam as guerras. Mas as guerras não eram deles, as guerras de Alexandre. Eles estavam indo, sim, defender o país deles e iriam ser beneficiados com a vitória e tudo mais. Mas não foram eles que quiseram a guerra, sabe? A guerra está sendo travada na esfera maior, lá de rei para rei, de imperador para imperador, entendeu? Então, eles tinham que observar e ver como é que está a alma do rei. Aí, se o rei tivesse desanimado, olha, não sei não, acho que não é o momento para a gente atacar. Eu acho que não vai dar para a gente ter essa vitória. Aí eles observam, a vitória não chegou na alma do rei. Como é que eu vou sair para a batalha? Como é que eu vou enfrentar o inimigo?
Porque cada soldado depende da vitória que está na alma do rei. Agora, vamos voltar para Israel. Saímos de Alexandre o Grande, do Macedônio, vamos voltar para Israel. Quem era o rei de Israel? No caso aqui era Josafá, que lembra, né? O rei Josafá. Mas, queridos, a guerra de Israel era uma guerra humana ou uma guerra espiritual? Era uma guerra espiritual. Todas as guerras de Israel que Israel enfrentou eram guerras espirituais. Pareciam humanas, pareciam que era por terras, por territórios, né? Mas eram guerras espirituais. Eram guerras espirituais. Por quê? Porque era para impedir o nascimento do Messias. Então, todas as guerras que Israel passou era para impedir a chegada do Messias. E todas as guerras que Israel passa, depois que o Messias chegou, né? Depois que Jesus veio, todas as guerras que Israel sofre até hoje, é uma retaliação porque trouxe o Messias. Então Israel era atacado antes para impedir de trazer o Messias. E Israel é atacado agora porque trouxe o Messias. Então é uma retaliação. E agora não tem só Israel. Agora a igreja entrou, a igreja foi enxertada. Entende isso? A igreja foi enxertada, houve um enxerto. Nós, igreja de Jesus, somos um enxerto na oliveira, que é Israel, ou na figueira. Somos um enxerto. Tchau! Então agora, o inimigo ataca a igreja porque a igreja, para impedir que a igreja leve o Messias, que já veio, que é Jesus, ao coração das pessoas. Então nós somos atacados porque levamos Jesus ao coração das pessoas. Ataca a igreja, fecha a igreja, desanima um crente, bota um contra o outro. Essa coisa toda. Você está entendendo? A guerra. Você está entendendo? Então veja bem, vamos voltar ao caso do rei. Quem é o rei de Israel? O rei de Israel é o Senhor Yahvé. Esse é o rei de Israel. Esse é o rei de Israel. Quem é o rei da igreja? É o Senhor Yahvé. É o rei da igreja. Né? E no caso da igreja, o Senhor Jesus, o nosso rei, rei e Senhor. Então, o que fez Josafá, esse rei espiritual, esse rei crente, esse rei de Israel crente? O que fez Josafá? Olha só, ele foi orar, ele foi buscar. Esse capítulo 20 de 2 Crônicas mostra que a primeira coisa que ele fez foi buscar Deus. Ele correu para o templo de Deus. A gente leu isso logo nos primeiros versículos, sabe, do capítulo 20. Depois você pode checar os primeiros versículos do capítulo 20. Você vai ver que Josafá, ele correu para o templo, decretou um jejum, pediu oração, começou a orar. Ele foi o quê? Buscar ajuda ao rei. Ele não era o rei. Entenda, ele não é o rei. Por que ele não já preparou o exército para lutar? Ele foi buscar Deus por quê? Ele sabia quem realmente era o rei. Então você tem que entender o seguinte: você é o rei aí na sua casa, você é o sacerdote da sua casa. Entenda uma coisa, querido: você não é o rei da sua casa. Existe um rei acima de você. Na hora da guerra, você tem que recorrer a ele. Você é a rainha aí do lar, você é sacerdote aí na sua casa, você, mulher, quer resolver tudo, é tudo do seu jeito. Vá ao rei. É uma guerra? Vá ao rei. Para de querer resolver do seu jeito. Vai perder. Porque a guerra é espiritual. Se a gente for com as nossas forças, vamos perder. Você quer ver uma coisa? Como é que está o seu coração, você que está enfrentando uma guerra? Olha para o seu coração, vê se o seu coração está todo destroçado. Que guerra que você vai vencer? A guerra se ganha na alma, no coração. Se você não ganhou no coração, você não vai ganhar do lado de fora. Então esquece o seu coração, porque toda guerra já dilacera o nosso coração.
Então não podemos ir com o nosso coração, com a nossa alma. Quando eu falo coração, estou falando de alma, de emoções, de sentimento, sabe? Aí nós vamos a Deus, Aí nós vamos sondar como está o coração de Deus. Será que o coração de Deus diante dessa batalha, ele está animado? Será que a vitória, Deus já teve vitória na sua alma com relação àquela determinada guerra? Ora, queridos, você pode ter certeza de uma coisa. Em toda guerra contra Deus, contra os filhos de Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o Senhor Yahvé, já é o vencedor. Já é o vencedor, ele não perde nenhuma batalha. Então, se você quer saber o que passa na alma de Deus diante de uma guerra espiritual, você pode saber que lá está a vitória. Lembra quando eu citei aqui, eu fiz a encenação aqui de Alexandre o Grande? Vamos lá! Vamos que nós vamos vencer! Vamos derrotar esse inimigo! Aí o povo todo, né, os soldados todos, e partiam. E assim Alexandre conquistou praticamente o mundo todo. Só não conquistou o mundo todo porque ele morreu antes, morreu novo. Então, veja bem, o coração do nosso Deus está com a batalha, com a vitória. Aí você pensa assim, olha, se está com a vitória, já está tudo certo então, eu não preciso nem me preocupar. Precisa fazer essa transferência da vitória do coração de Deus para o seu coração. Precisa extrair, capturar da alma de Deus essa vitória e colocar na sua alma. Lembra que eu te falei que os soldados ficavam esperando para ver como é que estava a alma do rei? Como é que estava o ânimo do general? Como é que estava o coração do rei? Se o coração estava animado, se ele já tinha vencido a batalha por dentro, é porque a vitória viria do lado de fora. Então aqueles soldados capturavam aquele sentimento do rei e passava a ser o sentimento deles. Então você está aprendendo hoje um segredo tremendo de guerra espiritual. Transferência da vitória. É capturar na alma do Senhor Jesus a vitória que está lá para esta batalha, trazer para o seu coração. Pá! O ânimo que está nele, agora está em você. Aí você vai avançar e vai conquistar nesse combate espiritual. Amém? Entendeu? Agora você vai me perguntar assim, como é que eu faço isso? Como é que eu sei? Qual é o momento? Como é que se dá essa transferência? Como se dá essa transferência? Essa transferência se dá através da revelação profética. Somente através da revelação profética. Por isso nós temos que ler a palavra e ficar atento às palavras proféticas que recebemos na nossa igreja. Amém? Palavra profética que nós recebemos na nossa igreja. Porque nós estamos enfrentando determinada guerra. Nós fazemos parte de um batalhão. O exército é de Cristo, é o mesmo. Mas o batalhão é cada crente tem o seu batalhão. E ali vai vir a revelação ali no seu batalhão. Vai vir a revelação profética, aí você vai entender como está o coração do rei. A gente já sabe que o coração dele sempre é vitorioso. Mas como que eu posso extrair? Como que pode haver essa transferência? Então essa transferência da vitória do coração de Deus para o seu coração se dá através da palavra profética. Então vamos ler aqui novamente, tá? Segundo Crônicas 20, aqui, a partir do versículo 17, olha só. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Então ele está revelando aqui o coração de Deus, olha. Tomem suas posições, permaneçam firmes. Veja o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem.
saia para enfrentá-los amanhã, o Senhor estará com vocês. Então, olha só, veja o livramento que o Senhor vai dar. Ou seja, como é que está o coração de Deus? O coração de Deus está diante daquela batalha. Daria um grande livramento a Israel. Deus já via o livramento que o povo ia ter. Deus já via que naquela batalha o povo não ia precisar nem lutar. O coração de Deus estava tão animado e tão envolvido com aquela batalha que ele não ia deixar nem que o exército de Israel participasse. Existem batalhas na nossa vida que Deus toma tanto ela para ele mesmo, ele se anima tanto com aquela batalha, que a gente não precisa, ele nem deixa a gente batalhar. Porque toda batalha espiritual, ele nos fortalece e a gente que vai para a batalha. É assim que é o padrão. Mas dependendo da batalha, lembra de Davi e Golias? Você viu que Davi pegou 5 pedras, por quê? Porque não se acerta logo de primeira, é muito difícil. É muito difícil, é uma loteria, sabe? Você acertar uma pedra, você jogar uma funda, lançar uma pedra, e você acertar numa pessoa, num ponto fatal. Pode acertar no ombro, pode acertar na cabeça, mas não vai acontecer nada. Ainda mais que o Golias tinha capacete. Teve que achar o espaço do capacete. Pera lá, né? Pera lá. E logo de primeira, Deus estava tão animado com aquela batalha que Deus pegou a pedra e jogou logo em Golias. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Ele pegou logo na pedra e pá! Você derrubou Golias. Davi foi lá e cortou a cabeça dele. Você entendeu? Então, mas como que está o coração? Como que está o coração de Deus? Aí, ele diz aqui, vocês não vão precisar lutar. O coração de Deus está tão animado para essa batalha que vocês podem ficar, que Deus vai derrubar, Deus vai vencer essa batalha. Aí, aquele ânimo entrou no coração de Josafá e no coração do povo. Sabe o que eles fizeram? Eles foram cantar. Chamaram os levitas, vamos cantar, né? Aí começaram a cantar que o Senhor é bom, né? Maravilhosa é a vontade dele. Começaram a cantar, a adorar, e o inimigo foi derrotado. Entendeu? Agora olha o que o rei Josafá diz depois para o povo e para nós. Aquilo que ele viveu, aquilo que ele experimentou, com a transferência da vitória do coração de Deus para o coração dele, ele deixou aqui para todos nós como exemplo, e está lá no versículo de número 20. Olha lá. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Agora, ó, tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória, porque são os profetas do Senhor que acessam o coração de Deus e que fazem a transferência do que está na alma de Deus com relação àquela batalha para a nossa alma. E com a força, com o ânimo dessa transferência, é que a gente vai para a batalha e obtém a vitória. Ou às vezes nem precisa batalhar, como foi o caso de Josafá, e obtém a vitória. Então, queridos, o Senhor nos trouxe, nos revelou, descortinou para nós um tremendo segredo, uma tremenda ferramenta, que é a transferência da vitória. Então, como fazemos isso? Através da revelação profética, sabe? Deus vai falar com você, você lendo a palavra dele, meditando. E Deus vai falar com você na sua igreja.
através da palavra profética, porque nós não estamos na igreja para brincar. A igreja não é um local de brincadeiras. Embora a gente sorri, a gente tem sociabilidades, né? Mas tem ali o momento profético. Então a gente ora, adora, tem comunhão e recebe palavra profética. A palavra profética revela o que está no coração de Deus. Amém? Por isso que se levantou um profeta lá, no meio do povo de Israel, e revelou o que estava no coração de Deus para aquela batalha. Nem toda batalha é igual. Para aquela batalha, o profeta revelou o que estava no coração de Deus. E foi uma grande vitória. Olha, queridos, a cada encontro nosso ali no Maná, a cada encontro, a cada reunião da igreja, ou até das outras e todas as igrejas, né? Isso aqui se aplica a todas as igrejas. Mas a cada encontro nosso, há revelação profética. E você está passando por guerras, você sabe quando Deus está falando com você. Você sabe. Deus fala assim muito claramente, não é? Aí você percebe, é o que está no coração de Deus para a minha guerra. Você que estava até meio desanimado, né, diante daquela guerra, aí você deixa entrar no seu coração, aí você está animado. Esse ânimo é seu? Não. Agora é, mas antes não era. Antes ele era de quem? Do coração de Deus. Foi transferido em função da revelação profética que você recebeu ali na sua igreja. Por isso você tem tido grandes vitórias, você tem estado de pé e vai continuar assim, vai continuar avançando, crescendo, porque, como disse o rei Josafá, esse rei bom aqui, maravilhoso, como ele disse, né? Ouça os profetas e vocês obterão a vitória. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida agora, no nome de Jesus, e quero te pedir também para você, deixa ali o seu like, faça comentários, tá? E você compartilhe esse vídeo para que pessoas sejam abençoadas. Quantas pessoas passando por guerras, por batalhas, né? Esse é um vídeo assim, uma palavra tão neutra, tão explicativa, né? Tão simples e profunda. Então você passa, envia, assim como os cultos, as celebrações, domingo à noite, né? Peço para se inscreverem no canal, para que esse canal vá crescendo, para abençoar vidas, porque é tesouro. A gente não espera grandes coisas, né, humanas, nós esperamos sim grandes coisas espirituais através desse canal, Provisão TV. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és o nosso Rei, o Rei dos Reis. Senhor, nós enfrentamos batalhas e agora mesmo muitos que estão assistindo aqui estão enfrentando batalhas grandes, terríveis, tremendas. Senhor, a nossa força não é suficiente. Por isso vamos a Ti, dependemos do Senhor. O Senhor é o Rei, o Senhor não perde nenhuma batalha. Meu Deus, queremos saber como está o Teu coração para esta batalha e nos apropriar, Senhor, daquela vitória que está na Tua alma e trazer para a nossa alma. Seja liberada, meu Deus, a vitória que está no Teu coração, para o coração do Teu filho, da Tua filha, para que eles entrem nessa batalha com a certeza de que a vitória já é nossa, porque antes de ser nossa já é Tua. Eu oro assim, já te agradeço por muitas vitórias que vão começar a acontecer na vida dos Teus filhos, dos amigos, desses que estão recebendo essa palavra. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Shalom, queridos. Shalom.